Bom dia a todos. Vamos começar essa live. Eu havia anunciado ontem, a gente já estava anunciando, e são 8h32, é justamente o horário que havíamos combinado. Então, aguardando algumas pessoas que estão chegando, se achegando, alguns irmãos e irmãs. Informando que já estou ao vivo. Irmã Tereza entrou. Então nós já podemos começar. Os irmãos que estão chegando, se achegando, estão sendo avisados. A irmã Tereza também vai avisar. E aí eu quero estar orando, com vocês. É uma manhã de segunda-feira, véspera de um feriado. Então não é muito comum. Talvez pessoal aí tem toda essa questão de ser véspera do feriado, de manhã cedo, numa segunda-feira, mas a proposta eu vou estar falando dessa proposta, a proposta de estar transmitindo a mensagem da Palavra de Deus, estar transmitindo uma mensagem pastoral, de consolo, de conforto, de exortação, de ensino da palavra, num compartilhar da palavra do Senhor. Então, quero estar orando nesse início para a gente aí seguir em frente com essa palavra que eu tenho para hoje, nessa primeira live da nossa igreja. Senhor nosso Deus, te agradecemos por esta manhã, te agradecemos por esta segunda-feira, estarmos na tua presença. Ó Deus, te agradecendo pela chuva que cai, e eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja nos abençoando nesta live, neste direcionamento da tua palavra, que o Senhor nos dá de transmissão da tua palavra, de compartilhamento da tua palavra, ser assim com todos nós, e que a tua palavra venha a edificar os nossos corações e as nossas vidas. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, mais algumas pessoas estão chegando. Aí o meu cunhado Fernando, lá de São José do Rio Preto. E eu quero dizer o motivo aqui dessa live ser às 8h32. É porque eu quero compartilhar um texto de João, que se encontra no capítulo 8, no verso 32. Então, por isso eu marquei às 8h32 de hoje. E o verso é um verso que é muito conhecido, tem sido muito falado, e é justamente esse o propósito de estar falando sobre este verso nesta manhã dessa segunda-feira. Então, o verso é João 8,32, que diz: "E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará." E aí a gente tem algumas pessoas dizendo: "E conhecereis a verdade vos libertará", por várias interpretações, várias traduções, melhor dizendo, bíblicas. E é o que vem então a ser esta verdade, porque esta palavra de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 8, lá no verso 32, ela tem sido muito falada, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? E que libertação é essa? Então
A primeira coisa que Jesus fala é sobre a verdade. E o que se é anunciado, que conhecerão aí a verdade. E que verdade é essa? Jesus está falando de uma verdade. Jesus está falando da verdade do que ele traz de boas novas, do Evangelho, do Reino de Deus, que ele se refere a ele mesmo. Agora, quanto à questão da verdade, e a verdade é algo que desde a filosofia antiga se é buscado, uma verdade, a verdade das coisas. A filosofia antiga traz o amor, a busca à verdade. Então, o que significa isso? Significa que, na verdade, há muitas verdades no mundo. Você, eu, nós temos as nossas verdades, verdades particulares. Então, o que é a verdade? É um conceito muito amplo. É algo que não dá para ser definido, porque a verdade de um não é a verdade do outro. E aí, então, eu coloco aqui justamente a palavra de Jesus, que vem sendo trazida pelas pessoas, por muitos, tem sido trazida aí como justificação ou justificativa das verdades próprias da pessoa. E qual então é a proposta dessa live de hoje? Está falando sobre isso, sobre esse texto, sobre esta verdade de Jesus. É que quando esta palavra é falada, ela está falando de uma verdade que Jesus traz aos seus ouvintes, neste texto de João, no capítulo 8. Jesus, desde o início do capítulo, existe um momento ali que Jesus perdoa uma mulher que é pega num ato de adultério, e os seus ali algozes vão levá-la até Jesus, acusando-a de que ela devia ser apedrejada. E aí, então, Jesus, ele está no templo, diz o texto, e desse capítulo 8, início do capítulo 8, ele vai pegar um pedacinho lá do capítulo 7, finalzinho, mas o começo mesmo do relato bíblico sobre essa situação está no capítulo 8. Então, Jesus, naquela situação, ele diz o texto que ele está escrevendo, ele escreve com o dedo na areia, na terra, né? O templo era de terra batida, de chão lá, e ele escreve, tinha areia, ele escreve na areia, com a cabeça baixa. E diz o texto então que os opositores ali de Jesus vão citar o texto de Moisés, dizendo que aquela mulher pega no ato de adultério deveria ser apedrejada. E aí então Jesus, pela insistência deles, por dizer para ele, mas e aí, o que o senhor acha disso, né? A gente vai seguir a lei de Moisés aqui, vai apedrejar? Então ele levanta o seu rosto e diz para eles: quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E aí diz o texto que um, a começar pelos mais velhos, vão se retirando, até ficar os mais jovens, que vão embora também. E aí não fica ninguém. Jesus, ele tendo falado isso, ele voltou a escrever na areia. A gente não sabe o que Jesus escreveu, né? O que ele estava escrevendo, mas enfim, ele estava lá desenhando, escrevendo na areia, fazendo alguma coisa, e aí ele levanta novamente o seu rosto e vê sozinha a mulher, que não for apedrejada. E ele vai dizer para ela: olha, cadê os teus acusadores? E ela diz: eles foram embora. Então, eu não vou te condenar também, né? Então, vai e conserte a sua vida com Deus, né? Retome a sua vida conforme a palavra de Deus, né? Ele vai dizer: vai e não peques mais. É isso que ele quer dizer para aquela mulher, que ela tenha uma mudança de vida na sua vida. E aí, então, o que acontece, né? Quando ele fala para aqueles acusadores da mulher, quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra.
Jesus não diz ali quem nunca pecou, né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, sobre esse texto que Jesus fala que é quem nunca pecou. Não, o que Jesus está dizendo é quem estivesse sem pecado. Naquele momento, quem estivesse sentindo totalmente puro, totalmente sem falhas, pode atirar a pedra. Quem é perfeito, atire a primeira pedra. E aí, então, eles caem em si, refletem, porque nós todos somos falhos. E aí aqueles homens estavam cheios de verdade, né? Segue o texto, Jesus vai começar a ensinar e vai dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Filho do homem, que ele tem comunhão com Deus, e isso começa a perturbar estes homens, alguns deles, mas muitos creem na palavra de Jesus, muitos judeus. E aí então, depois que eles creram na palavra dele, que Jesus vai dizer que tem dá testemunho da veracidade da sua missão na terra, porque ele tem comunhão com o Pai, porque ele está com o Pai, e aí muitos começam a crer, muitos judeus começam a crer nele. E aí então Jesus chega nesse texto aqui que eu li, no verso 31, ele vai dizer: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus fala de permanecer na palavra dele para ser seus seguidores, verdadeiramente, de verdade, discípulos de Jesus, então conhecedores da verdade. E a verdade libertará. Então, que verdade é essa? Jesus é a verdade. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é a verdade de Deus. Ele, de verdade, é o Filho de Deus. Esta é a verdade que liberta. Então, Jesus veio para libertar, assim como ele libertou os cativos, os oprimidos do diabo, ele libertou aqueles que estavam doentes, ele curou vários enfermos, ele veio para dar libertação às almas. Ele faz isso, ele atua dessa forma, não somente em palavras, mas em atos também, mas ele enfatiza justamente aqueles que creram nele, aqueles que creem nele, a permanecerem na sua palavra, naquilo que ele disse, naquilo que ele então anunciou, que é a chegada do reino de Deus a partir dele, como Filho de Deus, enviado de Deus. E aí, então, Jesus continua nesse texto de João, nesse capítulo 8, a falar justamente e comprovar para eles, embora os judeus não aceitassem essa situação, que ele era de fato o Filho de Deus, que havia de vir, o Messias prometido por Deus para o seu povo, mas não somente para o seu povo, mas para então toda a humanidade. Então, Jesus é a verdade. Quando este texto é citado, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, pode ser, sim, que aqueles que estão dizendo esse texto de Jesus queiram se referir não a Jesus, mas talvez a uma verdade que eles tenham e que, se ela for exposta, pode vir a libertar. Mas o fato é que muitas verdades, elas não libertam. Já vista tantas delações premiadas que a gente viu ao longo do tempo no nosso país, e coisas desse tipo, no qual a verdade ela não liberta, entre aspas, ela aprisiona, ou ela pode causar várias outras coisas. Então, o meu enfoque aqui, o enfoque desta live e de outras que eu vou estar fazendo, então, uma vez por semana, que vai ser na quarta-feira, eu vou dizer o horário,
é justamente temos um compartilhar sobre a palavra de Deus, sobre essas palavras que são muitas vezes faladas, mas que da onde sai isso, não é verdade? Jesus, aqui nesse texto, ele vai continuar o texto dizendo que ele estava com Deus antes de Abraão. E ele toca num ponto que aqueles homens, os judeus, eles vão se revoltar contra Jesus e vão pegarem pedras para matar Jesus, né? Para apedrejá-lo, porque Jesus, ele se coloca justamente, tá? Ele se coloca justamente na posição que ele veio a este mundo, na posição de filho de Deus, de verdade de Deus para o mundo. Então, há muitas verdades de determinadas religiões, de muitas religiões, mas a verdade a qual se refere esta palavra de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, Jesus está se referindo a ele mesmo. Esta palavra se refere a Jesus. E aí ele vai dizer lá no verso 58, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Há uma discussão grande sobre se aqueles homens diziam que eram filhos de Abraão, se eles eram realmente filhos de Abraão, mas Jesus vai dizer, olha, eu também sou filho de Abraão, mas vocês não estão fazendo as coisas de Abraão, vocês não estão tendo a fé de Abraão. E Jesus então vai dizer que a verdade é que eu sou antes de Abraão. Então Jesus testifica da sua palavra que ele havia dito lá no verso 32, que nós lemos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que ele é a verdade de Deus antes da fundação do mundo, antes de Abraão. Jesus, ele tem consciência disso, toma consciência disso, e vem ao mundo trazendo a sua verdade. Amém? E aí que é um fato interessante, porque são tantas explicações de verdades ou possibilidades de verdades que são expostas neste mundo, inclusive da palavra de Deus, de tentativas de explicação da palavra de Deus, como por exemplo a explicação de que o próprio Jesus e alguns textos bíblicos trazem manifestações extraterrestres, e o próprio Jesus seria um extraterrestre. Então querem dar uma explicação de uma verdade que a Bíblia traz conceitos de extraterrestres que vieram a essa terra, enfim, e que estão aí querendo se comunicar com a gente. Mas, enfim, o que acontece, né? Se esses tais que buscam esta verdade, como por exemplo, né, se eles ouvissem e se ligassem na verdade de Jesus, no que a palavra de Jesus que ele trouxe, eles encontrariam a verdade, porque Jesus é a verdade de Deus, ele se manifesta, né? Ele não é algo que está oculto, ele não é algo que está aí para ser descoberto, ele foi revelado, é a revelação de Deus. Aqueles seus opositores, judeus que não creram nele, apesar de verem os milagres, apesar de verem as manifestações de Jesus, eles tinham as suas verdades ali arraigadas, e eles não conseguiam ver para além disso. Então Jesus traz a proposta justamente para que olhemos para além das nossas verdades
e olhemos para a verdade da manifestação de Deus neste mundo, manifestação esta que mudou a história, manifestação essa que traz um marco divisório na história. Não se pode negar isso, não é algo que vai ser descoberto, não é algo que está aí enterrado, está aí oculto, não. É algo que se manifesta hoje, se manifestou há mais de 2000 anos atrás, desde a vinda de Jesus a esta terra. Se manifesta na vida pessoal das pessoas, se manifesta em nações inteiras, como o próprio Império Romano, que houve uma conversão deste império. Há questões ali, vamos dizer, há questões políticas, as questões, enfim, etc., que lemos na história, mas não há que se negar que há uma manifestação deste homem, há um poder deste homem, homem-Deus, homem filho de Deus, que ele mesmo relata no Evangelho de João: eu sou antes de Abraão, eu sou. Jesus é esta verdade. Então, muitos vão ainda estar falando sobre esse texto. Conhecereis a verdade vos libertará. Só que devemos nos atentar para isso. Que verdade que é essa? Que verdade? É uma verdade ou uma suposta verdade que essa pessoa está invocando. Mas não podemos confundir estas palavras com as palavras de Jesus, porque o que a palavra de Jesus traz é a verdade sobre ele, que Jesus é a verdade de Deus para a vida daquele que crê. Então, eu costumo dizer que eu não tenho a verdade. Eu não tenho a verdade. Eu sou da verdade. Amém? Eu tenho as minhas verdades, as minhas convicções, assim como você tem as suas verdades, as suas convicções. Se eu penso que o Corinthians é melhor do que o Palmeiras, é a minha convicção, mas os palmeirenses vão dizer que o Palmeiras é melhor do que o Corinthians, assim como isso em São Paulo, né? Que no Rio o Flamengo e o Vasco, ou o Flamengo e o Fluminense, e etc, e etc. Então temos as nossas convicções, mas quando se trata das coisas de Deus e da palavra de Deus, precisamos olhar o texto bíblico como ele é, como ele nos traz, sem invenções. A palavra de Deus é simples e ela alcança aqueles que abrem seus corações para entenderem e quererem, abrir seus corações para a verdade de Deus. E ela começa, a verdade de Deus começa para nós em Jesus. No Antigo Testamento é uma outra história, mas como então devemos ler o Antigo Testamento? Vamos abandonar o Antigo Testamento? Não. O Antigo Testamento precisa ser lido tendo como pano de fundo uma ótica voltada para Jesus, que é a revelação final de Deus, é a revelação plena de Deus. Amém? Queria compartilhar essas palavras nesta manhã, dizer que desejar a você um bom dia, uma boa semana. Amanhã temos um feriado de finados, no qual vai nos trazer lembrança daqueles que se foram, e te convidar para a próxima live que eu vou fazer, que vai ser às 9h37 da manhã, na quarta-feira, tá? Agradecer também as pessoas que entraram aqui, minha mãe, tá? O Farid, irmão do Fernando, meu cunhado, agradecer a todos que fizeram parte dessa live. É a primeira da nossa igreja, e que você tenha a palavra de Deus no seu coração, mas que você, quando citarem ou for citada, que você dê uma olhada lá nos textos bíblicos e tire a prova da palavra. Então, relembrando aqui que na quarta-feira, a partir desta quarta-feira,
tá? Eu vou estar às 9h37 da manhã em uma live. Então vai ser todas as quartas-feiras às 9h37. Eu vou dizer o motivo dessas lives e na quarta-feira mesmo. Agradece quem está no Facebook. Tá? Eu agradeço aqueles que estão no Facebook, porque a gente está transmitindo aqui pelo Instagram, tá? A irmã Elizabeth, né? A Beth, não sei se outros irmãos aqui, mas eu agradeço então a todos que me ouviram nesta manhã. E, enfim, eu quero dizer também que essa iniciativa foi uma iniciativa que Deus tocou no meu coração, devido ao fato de estarmos em contato com um número maior de pessoas e também num contato diferente, né? Diferente dos cultos. Agradecer aqueles que têm acompanhado os nossos cultos, as mensagens, e é justamente esse veículo que eu quero utilizar, no qual tem sido muito utilizado, né? Mas utilizá-lo para estar mais próximo daqueles que têm nos acompanhado através do Facebook, através da internet, né? Na nossa página da igreja, onde tem ali gravadas as mensagens. Então, que você esteja conosco, que você esteja de forma saudável, observando a palavra de Deus. Deus é com aqueles que querem estar com Ele. Deus é com aqueles que se voltam para suas coisas, que voltam para suas palavras. Jesus disse: se vocês ouvirem, só para encerrar aqui, se vocês ouvirem a minha palavra e permanecerem nela, vocês serão os meus discípulos. E aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação de Jesus, ela não acontece só uma vez. Ela vai acontecendo nas nossas vidas, à medida que permitimos que haja um trabalhar de Deus na nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus, pela Palavra de Deus, a cada dia no nosso caminhar diário de vida. Então, quero fazer uma breve oração e encerrar esta live. Obrigado, Deus, mais uma vez, por esta manhã, na Tua presença, esse compartilhar da palavra. Eu te agradeço por cada vida, Senhor, que está neste momento orando comigo, que o Senhor esteja abençoando o seu dia, que o Senhor esteja abençoando a sua vida, que o Senhor esteja com o Teu Espírito Santo iluminando a sua mente, o seu coração para o entendimento da Tua palavra, para o entendimento do Senhor na sua vida. Que o Senhor é um Deus abençoador que quer realmente abençoar aqueles que se voltam para Ti. Muito obrigado, mais uma vez eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e até então quarta-feira.